Olá, saudações literárias. Estamos mais uma vez aqui com Caio Peroni para falar dessa vez qual foi o tema que você sugeriu, Caio? Hoje vamos falar de histórias policiais. Bacana. Eu te falei, eu gravei um vídeo curtinho sobre literatura policial, romance policial, e as pessoas gostaram. Mas por que que você propôs isso? Já entrando no assunto direto. Porque não tem como não gostar disso. Literatura policial, ficção policial, na verdade, eu diria que é o gênero que mais me instiga, por razões óbvias, né? E tem muita participação de quem está lendo ou assistindo aquela história, né? Então, o leitor está sempre envolvido em tentar, junto com o detetive ou com a polícia, achar quem foi que cometeu aquele crime. E é um gênero muito engenhoso, né? Para você escrever, para você criar uma história nesse gênero, tem muito trabalho mental ali envolvido, né? E eu gosto muito, gosto muito. Eu vou até afastar um pouquinho para a gente ficar mais ou menos do mesmo tamanho, né? Porque é muito próximo. Então, Caio, sim, sem dúvida, é um gênero instigante, né? Uhum, Porque ele parte quase invariavelmente de um mistério, né? sim, E quase sempre é um crime, uhum, às vezes não é, às vezes o crime nem foi cometido, né? é verdade. E, enfim, instiga essa curiosidade no leitor, né? Uhum, Ou, no caso de uma adaptação para o cinema, quem está vendo o filme, né? uhum, E é muito curioso que, assim, muitos autores praticam deixar umas migalhas de pista uhum, ao longo da trama sim. e depois você fala, puxa, era isso, eu não percebi, né? E parece que outra maneira de apreciar o gênero é isso, é tentar. Tem gente que faz questão de tentar. Você quer saber quem causou, quem fez, quem provocou? Não, até eu ia te falar isso. Eu acho que é um gênero em que você se sente bem ao estar enganado, né? Sim, Porque quanto menos você souber, eu já li alguns exemplares de literatura policial que eu consegui matar um pouquinho antes ali, é e não é a mesma coisa. É muito. A gente gravou uma vez um vídeo sobre spoiler, né? E eu isso. te falei que o único gênero que eu não gosto de spoiler é justamente policial, porque eu acho que você tentar fazer o trabalho do detetive é parte da experiência de ler um livro ou assistir a um filme desse gênero, né? Então eu não gosto de saber, e quanto melhor eu for enganado, melhor será ler ou assistir Me a uma engana que eu história dessa. gosto. Exatamente. É bem por aí. Não, bom, até faz parte do entretenimento, né? As pessoas Uhum. pagarem para ir para uma montanha russa, ficar berrando de medo e Ficar assistir um filme apavorado ali. apavorado, assistir um filme de terror e ficar morrendo de medo. Ué, Uhum. ninguém te pegou pelo pescoço, né? E, Exatamente. é, mas, não, eu concordo contigo, porque, assim, é legal se deixar conduzir pela obra, né? Uhum. E você vai, às vezes, nem tão necessariamente sendo enganado, vão jogando um pouco as suspeitas para alguém, esse Uhum. cara, aí já muda para outro, e você fica ali. Eu também não faço questão de descobrir, eu não leio para exercitar meu lado detetive, porque se eu fosse detetive, eu acho que não ia dar certo. É. Só teve aquele, a gente não precisa dizer, mas você também teve a sensação que a gente conversou na Hum. Casa Torta da Agatha Christie. Ali Sim, no sim. finzinho, pela primeira vez, eu falei, nossa, será que ela vai fazer isso? E fez, né?
Aconteceu a mesma coisa comigo com esse Sim. mesmo livro. É. Então, eu acho que é o livro em que ela, ao mesmo tempo que ela, não seria spoiler, o livro é antigo, mas não vamos falar, né? Que é um ótimo livro, Uhum. as pessoas, Muito é eu bom. gostei muito desse livro. Ela, ela cria o autor do crime num personagem que você fala, nossa, ela fez isso, né? É, foi E corajosa. foi corajosa naquele contexto, naquele tempo. Uhum. Bom, literatura policial. Onde tudo começou, Caio? Parece que é aí que você quer já É, introduzir a sua obra de cabeceira. existe uma diferença, né, entre Uhum, quem teria começado ou não, né? Parece que tem gente que defende que foi o Edgar Allan Poe, tem gente que defende que foram escritores franceses que começaram a escrever histórias policiais a partir do momento em que as primeiras delegacias começaram a aparecer na Europa. uhum, Mas uma coisa é inegável, né? O Edgar Allan Poe, ele é o pai do suspense policial, né? Todo mundo que gosta ou de ler ou de escrever nesse gênero conhece o nome dele e sabe das coisas que ele fez. Ele foi um autor norte-americano muito frustrado, né? Queria muito viver de uhum, literatura e nunca conseguiu. Mas acho que se ele pudesse ver o que ele construiu de legado, uhum. né? Ele se sentiria muito mais do que recompensado. Sim. E é justamente uma obra dele que eu gostaria de falar, e é um conto, na verdade, não é um romance. O Edgar Allan Poe escreveu muito em contos, né, na sua vida, e para mim, assim, eu li esse conto faz algum tempo, li sabendo o final por um acidente Uhum, infeliz, e mesmo assim nunca deixou de ser para mim a melhor coisa escrita em literatura policial de todas que eu já li, pelo menos até agora, que é o Assassinatos na Rua Morgue, né? uhum, É um conto relativamente longo, né? Não é um uhum, conto tão curtinho, porque o Poe escrevia contos bastante curtos, e é a história de um detetive, né? O Dupin, que veio a ser o famoso detetive do Poe, junto com o seu assistente, que é quem narra o livro, ele se vê às voltas com um mistério, né? Alguém na Rua Morgue matou uma mulher e a sua filha e, e as colocou dentro da lareira, né? é um Não, crime não violento, né? é um crime violentíssimo, brutal, né? A Uhum, cena do crime é toda caótica, manchas de sangue, né? E boa parte do conto se trata do Dupin entrevistando as testemunhas. Ninguém viu, né? Não há testemunhas oculares do crime, mas muita gente ouviu os acontecimentos. E óbvio que eu não vou contar, mas a partir daí ele vai. O Dupin é genial, né? Ele consegue. Ele é o predecessor do Sherlock Holmes, né? uhum, Então, ele com uma olhada assim para você, ele já sabe a sua profissão, ele sabe de onde você está vindo, para onde você quer ir, porque segundo ele todo mundo dá muito sinal, né, uhum, dessas coisas. E ele lê as pessoas muito bem. E uma coisa que me chama a atenção no conto é que, e aí por motivos que quem leu vai saber o motivo, né, vai saber o porquê, mas cada testemunha diz que o criminoso é de uma nacionalidade. Né? Então, uma testemunha fala, eu acho que ele era alemão, e essa testemunha é inglesa. Aí uma testemunha espanhola fala, eu acho que ele era inglês. E aí vai indo, e isso é muito uhum, legal, porque é a parte mais intrigante. Por que que cada pessoa acha que o criminoso que elas só ouviram, né, uhum. é de uma nacionalidade? E o final é arrebatador. Sim. É muito legal, é muito legal. Não, Então, essa é a minha indicação para em literatura policial, Assassinatos na Rua Morgue, para mim é a melhor coisa que tem. não, você está falando, cada pessoa joga a suspeição a suspeita uma nacionalidade ou outra, né? Quer dizer,
na verdade, o que está acontecendo ali, ela está projetando o preconceito dela, Exatamente. né? Então, Exatamente. Poe era danado mesmo, né? Eu, Uhum. olha, em sua homenagem, eu pus dois Poes lá Ah, é em cima verdade. dos meus ombros para homenagear o nosso patrono aí da É. literatura policial. Não tem como não falar dele, né? Não tem. Caio, eu também vou para um cidadão norte-americano, na verdade, uma cidadã, que Uhum. é a Patrícia Highsmith. Uhum. Eu gosto demais da obra dela. Ela já é falecida e, e ela, ela escreveu muito livros, contos e roteiros, né? Tanto que foi o primeiro livro dela, uma das obras que eu mais gosto. Ela lançou em 1950, Uhum. Estranhos no Trem. E por que que eu acho extraordinário, né? Porque a literatura policial também tem aquele formato feijão com arroz, né? Um Uhum. crime, um investigador, um detetive, uma investigação e a grande revelação, né? Uhum. E, e eu, tá bom, é uma literatura legal, de entretenimento, tem ótimos livros com esse formato, mas é muito legal quando quebra o modelo, né? E você, Sim. por exemplo, já revela o crime logo no começo. E nesse caso, o que ela faz nos Estranhos do Trem é justamente isso: dois passageiros de um trem nos Estados Unidos, de uma viagem, que nunca se viram, são estranhos entre si. Eles, um faz uma proposta de um crime, que seria um crime perfeito. E o que é muito bacana, porque muito bacana, não aqui, né, para quem está nos assistindo, não defendemos o crime perfeito e perfeito, né? A gente só admira a literatura policial, romance policial. Ah, ela vai fundo na psicologia do que cerca esse episódio, né? E Uhum. todo o desenrolar e o desfecho. É totalmente fora do convencional da maioria dos romances policiais, né? O Uhum. crime não aconteceu, ah, talvez vá acontecer, não vamos contar aqui, né? Já Uhum. vamos aí quase 73 anos, mas assim, deixa as pessoas curiosas e vão ler, né, Caio? Sim, tem que instigar. E a sequência da trama é muito apaixonante, porque como aquilo impacta as pessoas envolvidas, né? Uhum. Os familiares de ambos, enfim, ela vai por um caminho bem diferente Uhum. e ela escreveu muito, como eu falei. Eu não tenho esse livro mais, sabe aqueles que você empresta e se arrepende, né? Mas não foi para Amargamente. você. Ela ficou muito famosa também pelo talentoso Mister Ripley. Uhum. Esse também foi para o cinema, tudo, e por muitos contos dela que às vezes vão até para o terror, para o sombrio, mas Uhum. ela sempre dá aquela olhadinha na psicologia dos personagens e, e te joga assim no meio da trama para o Uhum. que está acontecendo, né? Uhum. Não, isso é sempre muito legal, né? Que eu acho que dar essa profundidade coloca qualquer autor numa categoria até acima, né? Sim, E falando inclusive em personagens complexos, agora mudando um pouco de mídia, né? Falando do cinema, o meu totem do cinema policial é um filme chamado Seven, que hum, aqui no Brasil ganhou um subtítulo que é Os Sete Crimes Capitais, né? certo.
E o Seven é uma história até, você falou, né, de se afastar um pouco desse feijão com arroz da literatura Uhum, policial. O Seven é um filme que se apropria muito dessa fórmula, né? uhum, Existe um serial killer na cidade, uma cidade que inclusive no Seven nunca é nomeada, né? uhum. Você nunca sabe em que cidade acontece a história. Então há um serial killer à solta e o filme é protagonizado por uma dupla de investigadores da polícia que passa o filme inteiro ali tentando descobrir quem é esse monstro, né? Porque ele mata baseado nos sete pecados capitais, né? Certo. Então, os Uhum, pecados são uma inspiração para essa figura misteriosíssima, né? uhum. Cometer seus crimes. E o Seven, ele é um filme, primeiro, ele é um filme muito importante na história do cinema, porque muito do que foi feito depois dele foi feito por causa dele. Certo. Para citar um exemplo até, talvez, dos menores que eu poderia citar, mas é muito significativo, muito simbólico disso, é como ele apresenta os créditos iniciais, né? Então, antes dele, ninguém tinha feito uma apresentação de créditos iniciais daquela maneira, né? Misturando aquelas imagens numa Uhum, montagem rápida, caótica, né? Uma música meio perturbadora ali. uhum. Se você vê depois dele, muitos filmes fizeram da mesma maneira, fazem até hoje, né? Ele fez escola nesse sentido. Certo. É um filme extremamente bem dirigido pelo David Fincher, né? Uhum, Com um esquema de cor muito apropriado. Em 90% das cenas você vê ou chuva ou uhum, uma grade, né? Então os personagens estão sempre envolvidos nesse clima de aprisionamento, é um clima bastante sombrio. uhum. Mas a diferença entre esse filme e essa formulinha, né, que você mencionou, que é muito real, é que nós não temos neste filme uma lista de suspeitos, né? Então, se Certo. você pega Uhum, um livro da Agatha Christie, é aquela coisa, né? Tem 12 pessoas num barco, alguém uhum. morre, as 12 são suspeitas, né? Um E eu tô barco, num trem, numa numa ilha, mansão, numa exatamente. casa. Então, o trabalho do detetive é pegar aquelas Uhum, 12 e descobrir quem foi. No Seven, não. Você não tem a menor ideia de quem foi. E isso torna o assassino uma figura muito icônica, né? Ele é uhum, quase uma entidade, ele não uhum, é uma pessoa. Inclusive, tem uma cena no filme em que os dois detetives estão conversando, são interpretados pelo Brad Pitt e pelo Morgan Freeman, estão uhum. muito bons no filme, e eles falam, o Morgan Freeman fala assim, se eu conhecesse o assassino, né, e visse que ele era o próprio diabo, aí eu conseguiria entender por que que ele está fazendo o que ele está fazendo. Mas eu sei que não é isso, eu sei que ele é só um homem. Então, essa frase me marca muito por causa desse quesinho de lenda que ele Certo. vai adquirindo ao longo do filme. É um filme muito legal, ele atravessa gerações. Eu tenho alunos, vários alunos que assistiram, que gostam muito. E ele também tem um final de arrasar. Então Terrível, é terrível, terrível. E terrível. assim, eu já assisti 300 vezes e senti a mesma coisa nas 300. É muito legal, o filme é muito bom. Muito bem. Eu vou ser menos criativo que você, Caio, porque o filme que eu vou sugerir, associado à nossa conversa sobre romance e policial, é a adaptação dos Estranhos no Trem, que foi Uhum, feita pelo Hitchcock no ano seguinte à publicação do livro. Quer dizer, o livro uhum, saiu em 1950, em 1951, o Hitchcock já foi fazer o Pacto Sinistro. uhum.
Título é uma coisa bastante desafiadora, né? Sim, Tanto o título do livro é muito bom, Estranhos no Trem. Agora, Pacto Sinistro talvez seja um pouco mais comercial, né? sim, para Mas os vender, né? dois, oi, Para vender, né? para vender, mas é do jogo, né? Uhum, É um negócio. Você fazer um filme, as pessoas têm que assistir uhum. e depois talvez até ter o DVD. Mas eu gosto dos dois títulos e Pacto Sinistro é exatamente o que acontece. Esses dois estranhos não se conheciam, se encontram e um faz uma proposta de um crime que tem tudo para ser perfeito, não fosse o elemento consciência, né? As provas materiais, os álibis, tudo isso foi muito bem tramado, né? E a leitura ou assistir o filme mostra como. Mas tem o elemento humano, né? E isso eu gosto muito da Patrícia Highsmith, né? A Uhum, psicologia e como isso acaba, não sei, talvez mais do que uma investigação, levando à solução do crime, né? uhum, uhum, E, enfim, o livro Estranhos no Trem, da Patrícia Highsmith, Pacto Sinistro, adaptação do Alfred Hitchcock, é a indicação que eu tenho, que eu deixo, Caio, para quem nos acompanha, está acompanhando essa conversa aqui, que é um mundo, todo um mundo de histórias, de tramas, de detetives, de vítimas, e uhum, durante muito tempo só marmanjo, né? Era o detetive Durão, não sei o quê. Aí foram surgindo as mulheres, eu gosto muito uhum, da Scarpetta, né? uhum, Que que é uma legista, e aí aquela outro viés da literatura policial, né? A uhum, investigação científica da fibra do tapete que estava no paletó da vítima. Enfim, uhum. Sim, é um mundo completo aí para a gente passar horas e horas se entretendo. com certeza. E nessa lista que a gente fez, eu acho que cabem algumas menções honrosas, porque, Uhum, óbvio, como você falou, são N autores, N uhum, exemplares, não daria para a gente falar de todos, mas eu acho que cabe uma última indicação, porque são coisas que de fato a gente não consegue excluir, né? sim. Uhum, E no meu caso, até por conta assim de eu gostar muito de escrever para o público mais jovem, né, para criança, para adolescente, eu gosto sempre muito de lembrar da coleção Vagalume, né? A coleção Vagalume é uma coleção bastante antiga, né? A princípio, se eu não me engano, foi idealizada pela Abril e aí depois foi para a Ática, ou foi o uhum, contrário, eu não lembro agora. uhum. E é uma coleção que está em reedição, né? Então, Que muitos dos bom. livros Uhum, da Vagalume estão sendo republicados agora, e não todos os livros uhum. são de literatura policial, né? É. Só para contextualizar, é uma coleção em que cada livro é independente do outro, Uhum, né? Você pode ler, nem tem ordem, né? Deve ter, uhum, óbvio, uma ordem cronológica de uhum. publicações, mas isso nem é explícito nas capas dos livros, nem nada disso. Alguns autores publicaram mais de um volume, né? O caso do Marcos Rey, por exemplo, Ótimo. publicou vários, né? Ele é muito bom. Mas eu tive a oportunidade, né? Todas as vezes que eu li Vagalume, fosse para a escola ou por vontade própria, a maioria dos exemplares foram sempre de uma literatura de mistério, né? Uhum, Inclusive com a figura de um detetive, com a uhum, figura de um investigador, com um crime sendo cometido ou planejado, né? Mas, por se tratar de uma coleção infanto-juvenil, sempre você vai ter o protagonista adolescente, uhum, né, em idade escolar, que precisa equilibrar, né,
a lição de casa com o crime a ser desvendado, e isso eu acho muito legal. Uhum. É, e meu destaque seriam 12 Horas de Terror, do Marcos Rey, que é frenética a leitura, você não É bom. consegue parar. Uhum. É muito bom, e ele fala, de fato, o livro se passa em 12 horas, Ah, então é um livro que acontece em tempo real ali, eu uhum. não conseguia largar. Gincana da Morte, também do Marcos Rey, é um livro um pouquinho mais, o ritmo é um pouquinho mais lento, Uhum. mas tem um tom de urgência constante. Uhum. E do Marçal Aquino, O Mistério da Cidade Fantasma, que é um livro que eu lembro muito do começo dele. Ele já começa de um jeito que é impossível você largar. E eu li na escola, né? Eu li há mais de 12 anos e eu lembro de detalhes, assim, então são livros muito bons mesmo. Bacana. Ô, Caio, assim, muito bom você trazer a coleção Vagalume para a nossa conversa, que, como você sabe, eu, além da gente fazer alguma produção de vez em quando, eu gosto muito de consumir podcasts e, assim, é opinião generalizada. Quão importante foi a coleção Vagalume, muito bom estar voltando. Seria muito legal alguém encampar o projeto de, com autores atuais, manter a coleção Vagalume, que Uhum, é uma excelente porta de entrada para formar novos leitores, né, Caio? com certeza. Como você, por exemplo, e passando isso para frente e sugerindo. Uma curiosidade, Caio, eu trabalhei com o Marçal Aquino Ah, que na, legal. na redação do extinto Jornal da Tarde. E eu lembro bem, repórter talentoso, mas um dia ele falou assim: eu vou ser escritor. E fez uma opção corajosa, né? Porque a gente sabe como a vida de escritor é difícil, né? Muito difícil. Sim. E que bacana que ele fez essa opção lá atrás, né? Uhum, Porque quanto que ele já não produziu até agora, inclusive de ótimos roteiros cinematográficos também. com certeza. E eu vou aqui, então, Caio, eu vou falar da minha menção honrosa. Eu Uhum, quero deixar aqui minha recomendação para o Rubem Fonseca. Para mim, esses são dois dos muitos livros que eu já li dele. uhum. Tem também A Grande Arte, que é um livro extraordinário, e muitos outros. E ele é um dos melhores escritores de ficção policial geral. Só que é brasileiro, nasceu em Minas, viveu muito tempo no Rio. E curiosidade, um dos primeiros empregos dele, talvez o primeiro emprego dele, ele foi o que se chamava na época, o cargo era comissário de polícia. Nossa. Então ele conheceu o que era o mundo do crime, o mundo policial por dentro, né? Uhum, E claro que isso deu, ele não ficou muito tempo. Também, infelizmente, ele se dedicou a escrever, né? uhum. Porque o resultado ele deixou aí um legado de ótimas obras, né? Sim. Mas ele viu como é que era uma dinâmica de uma delegacia, de uma investigação, de descobrir o porquê de um crime, ir atrás do criminoso, enfim. A obra dele é extraordinária e fica aqui a recomendação. Rubem Fonseca, nosso grande escritor de romances policiais E um representante brasileiro, né? brasileiro. Não, É como isso você aí. também trouxe na coleção Vagalume, Marcos Rey, Sim. Marçal de Aquino, a Uhum. gente, eu acho que a gente não pode deixar de falar, né, da literatura produzida aqui no Brasil, que é de primeiríssima qualidade. Com certeza. Caio, ótima conversa. Foi muito boa.
Foi muito boa. Assim, o que que você está lendo no momento? Estou lendo, tá até aqui do meu lado, O Alienista. Ah, que bom. Ótimo, ótimo. E só para você ver como eu gosto de policial, ó, o meu marca-página é uma faca. Muito bom. Eu estou lendo O Sol na Cabeça, de um escritor do Rio de Janeiro. O livro não está aqui, está na cabeceira da cama, e não é um policial, como a gente conversou até agora, Uhum, mas depois dessa conversa dá vontade dá, de pegar um bom romance, dá sim, furar a fila de tantas coisas que nós temos para ler, né, Caio? com certeza. Sorte que tem alguns aqui esperando, já faz um tempo, inclusive. Ah, mas para nós, né, que compartilhamos essa paixão pela leitura e quem está nos assistindo, esse também é um prazer, né, de Uhum. qual será o próximo. É, exatamente. Muito bem, Caio. Ótima conversa, muito obrigado. Eu que agradeço. Uma palavrinha final. Ah, sempre a mesma. Leiam o máximo Leiam que vocês muito. puderem. Muito bem. Exatamente. Tá bom. Então, boas leituras, Caio. Boas leituras a todos É isso aí. e até uma próxima. Até, gente.